Dependendo do tipo de atomizador utilizado, é possível analisar vários elementos da tabela periódica. A chama, por exemplo, é capaz de analisar 64 elementos químicos. No forno de grafite, 55 elementos. A geração de hidretos, basicamente 8 elementos químicos, entre eles tânio e antimônio, por exemplo, e selênio. O vapor frio é específico para mercúrio. Esse tipo de aplicação pode ser utilizado na análise ambiental, análise de solo, tanto a fertilidade como a contaminação, a análise de água, tanto os minerais benéficos como a contaminação, o teor de metais em plantas, que está associado também à questão de contaminação ambiental, sedimentos relacionados a questões ambientais e modificações químicas que acontecem dependendo do tipo de ambiente. Clínicas está associado então à análise na urina, no cabelo e outros fluidos. De acordo com o tipo de metal, existe análise toxicológica, onde a solubilidade do metal em água ou a complexação de metais, tornando esses metais menos polares, implica em que eles sejam acumulados em certos locais do corpo. Pode ser no sangue, pode ser na urina, pode ser na gordura, no cabelo, nas unhas. Então eu tenho uma vasta área de análise. Análise de alimentos enlatados, que eu posso ver a contaminação, eu posso ver a contaminação ambiental também associada aos alimentos, a fertilidade dos solos, como eu falei, fertilizantes, lubrificantes, minérios. Então, é utilizado para vários fins, até mesmo para a origem geográfica, por exemplo, de amostras, uma vez que o solo ele tem características específicas. Então, existem solos com características específicas de uma região, e eu posso utilizar uma análise para determinar a origem geográfica. O petróleo, análise de metais em petróleo, possibilita esse tipo de comparação e dizer a região onde o petróleo foi originado, em função da geologia do local onde estavam as fontes, né, de petróleo. No caso, está associado à origem do solo. Além disso, também pode ser utilizada a fluorescência e a fosforescência. Pois vamos adiante. A análise, ela se baseia então na análise de fluorescência, ela se baseia na emissão. Ela tem uma sensibilidade muito maior do que a absorção atômica, tá? Os principais elementos que são utilizados então para emissão aqui no caso, nós vamos falar depois, no caso a gente vai falar depois, quando eu vou falar de espectroscopia de absorção de emissão atômica acoplada em plasma, com plasma acoplado. Os tipos de detectores mais comuns que nós temos são os detectores não discriminantes e os discriminantes. Os principais detectores são o fototubo e o fotomultiplicador. A radiação chega, colide com a parede, libera elétrons, esses elétrons geram corrente elétrica, a qual é transformada em sinal. Aqui se bate com os dínodos e eu tenho uma amplificação no sinal. O que eu posso analisar? Pós, amostras sólidas, líquidos, viscosos, etc. Tá? Um exemplo de análise que eu posso fazer é a determinação do teor de zinco em oxisulfeto de irídio, que é o chamado fósforo vermelho. Então, o teor de zinco no fósforo vermelho. Qual é o primeiro processo, né? O preparo da amostra e o tipo de análise que vão ser feitas. Eu posso fazer, então, a análise por absorção atômica, que basicamente é a Flame Atomic Observation Spectrometry, FAAS, e a ETAS, ou GFAS, que é Graphite Furnace Atomic Observation Spectrometry, ou Electrothermal Atomic Observation Spectrometry. E também posso analisar por emissão atômica, que é a espectroscopia de emissão atômica com plasma acoplado. Primeira observação que tem que fazer é a medição da amostra, utilizando uma balança analítica, que vai na casa dos miligramas e microgramas. Então ela tem uma precisão de 0,1 miligrama, tá? Essa balança analítica ela deve estar num local específico.
Como eu estou analisando metais, eu devo analisar utilizando o espátula de aço inoxidável ou plástico para evitar contaminações. A próxima etapa que eu vou utilizar é a degradação química da matriz. Nesse caso aqui eu degrado ela utilizando 50 ml de ácido clorídrico 18%. No caso é o ácido clorídrico diluído, 1 para 1, 1 ml de ácido para 1 ml de água. Esse ácido clorídrico é o ultra puro e a água utilizada é a água de Miliquet. A digestão então ela é feita num bloco de digestão com aquecimento na temperatura acima de 200 graus Celsius. Durante o aquecimento então é formado o cloreto de ítrio e o cloreto de zinco. Após eu vou transferir essa amostra para um balão volumétrico, vou avolumar esse balão. Esse balão volumétrico deve ser um balão certificado, uma vez que eu estou utilizando uma massa muito pequena e qualquer erro experimental leva a um grande desvio. Então eu afero o balão e eu tenho então a massa em relação ao volume de 50 ml. Os gases utilizados aqui, óxido nitroso, acetileno e o ar atmosférico. Nesse caso aqui vai ser selecionado depois o ideal para ele. Aqui nós temos então a injeção da amostra e aqui a chama. Então vai ser analisado por chama, visão frontal do equipamento de FAS. A lâmpada utilizada aqui vai ser a lâmpada de zinco. Ela vai ser ligada. O espelho vai fazer com que ela seja projetada para a chama. E a primeira coisa que deve ser feita é então a escolha da altura da chama, onde vai ser feita a leitura. Então devo otimizar isso. Lâmpada de catador do óculos ligada. A visão frontal do queimador, então eu vou ter que fazer leituras em diferentes alturas da chama, verificando qual é a altura ideal. Então eu vou padronizar a altura para fazer análise de zinco na minha amostra. O equipamento aqui para fazer análise é o Spectra AA, que é da Analytic Iena. O elemento a ser analisado então aqui é o zinco. Selecionei o elemento, posso selecionar os elementos que são possíveis de analisar e as lâmpadas que eu tenho acesso. No caso ali eu tinha 4 possibilidades de lâmpada, selecionei o zinco. A unidade de medida que é miligrama por litro. A amostragem ela vai ser manual, né, automática. Vou analisar a absorvância. A mistura de ar e acetileno vai ser utilizada, então uma chama que não tem uma temperatura tão alta. E o fluxo de ar é 13 e o acetileno 2. Quando eu tenho uma chama com alto teor de combustível, eu chamo uma chama redutora, que é uma chama com grande quantidade de material não queimado. E uma chama com grande quantidade de comburente, eu chamo de chama oxidante. Normalmente a chama oxidante tem temperaturas mais elevadas que a chama redutora. Então uma chama redutora, muitas vezes ela pode ser utilizada para elementos que formam óxidos. E uma chama oxidante para elementos que têm uma baixa volatilidade. Então, aqui eu selecionei basicamente uma razão de 6 para 1, 6,5 para 1, quase 7 para 1 de ar acetileno. A intensidade da lâmpada é 5 mA e o comprimento de onda utilizado 213,9 nanômetros. A correção de fundo desligada nesse caso aqui. Esse equipamento está sem a correção de fundo ligada. Seria, no caso aqui, poderia ser a lâmpada de deutério. Feita a leitura, aqui eu tenho então a absorvância e a concentração. Tenho uma reta. A absorvância é proporcional à concentração. Quais são as outras observações que eu devo fazer? O branco, os padrões, a amostra e as amostras certificadas. O branco basicamente é toda a amostra menos o analito de interesse, seria a matriz. Os padrões que eu utilizo são sempre padrões de calibração. As amostras que eu vou utilizar e os padrões certificados. O que são padrões certificados? São amostras que tenham características semelhantes a que eu vou analisar. Então já existem padrões certificados para água, para solos e alguns outros elementos, alguns outros tipos de matrizes, cordão umbilical, cabelo, etc. Para que servem esses padrões certificados? Para que eu verifique e valide o meu experimento. Então eu vou fazer a análise
e vou comparar os meus resultados com os resultados dos padrões certificados. Se esse resultado está dentro da faixa aceitável, o meu método ele é validado, e aí sim eu posso utilizar para fazer as quantificações das amostras. A amostra então é aspirada. Aqui está sendo feita uma leitura numa parte mais alta da chama, pode ver aqui uma parte mais alta, uma chama ligada. Faço então a leitura. Aqui o forno de grafite. No caso da chama foi fácil, eu coloquei ar acetileno e determinei a altura da chama que vai ser analisado. No caso da padronização para análise no forno de grafite, aqui foram feitas 4 etapas de secagem. Uma etapa a 75 graus Celsius, utilizando o gás de arraste, o argônio, 3 ml por minuto. Depois foi aquecido a 90 graus por 60 segundos. Depois foi aquecido a 120 por 10 segundos e mais uma vez a 120 por 2 segundos. Então esse processo todo foi para a eliminação do solvente. Depois foi aquecido a 1900 para a atomização, tá? A atomização. Nesse caso aqui, como não tinha uma matriz orgânica na amostra, não foi preciso utilizar uma pirólise em temperatura elevada, uma vez que não tem matéria orgânica. No caso de matéria orgânica presente, normalmente é feito uma atomização 400, 500, 600, 700, 800 graus Celsius e depois a atomização. E é feita uma rampa de pirólise por atomização. E eu determino qual é a temperatura a qual eu consigo eliminar a matriz e eu não elimino analito. E essa temperatura é a temperatura ideal para a pirólise, e uma temperatura um pouquinho acima é ideal para a atomização. Então a lâmpada está ligada no forno de grafite. Aí aqui está o forno de grafite com aquecimento transversal. Esse bloco aqui entra água para resfriamento rápido. Durante a etapa de atomização ele aquece instantaneamente. Ele vai na temperatura que ele estava, no caso 120, até 1900 instantaneamente, para que toda a amostra seja atomizada rapidamente e feita a leitura. Então aqui a amostra é injetada no forno de grafite. Tem que ter um treinamento muito amplo para que eu injete praticamente sempre no mesmo local. Aqui o forno, ele já na temperatura de atomização. E aqui são os padrões certificados. Aqui então são os padrões com concentrações conhecidas de cobre, cobalto, níquel, dos metais a serem analisados. São padrões certificados pela NIST, que é internacional, sistema, como é? É um padrão certificado, que é comprado pela Spexol. Tem várias outras empresas que vendem. Então eu posso utilizar sempre um padrão certificado, tá? Que devo usar sempre um padrão certificado, ácidos ultrapuros. E também uma amostra, como eu posso dizer, um padrão certificado da amostra. Então o que é que eu tenho que ter? As amostras devem ser estáveis, mesmo que diluídas. A pureza deve ser no mínimo de 99,95%. Eu devo utilizar água destilada tipo 1, ou seja, uma água ultra pura. Os ácidos ultra puros ou bitridestilados. E eu tenho que usar padrões com concentrações conhecidas. Eu sempre devo utilizar frascos de polietileno ou polipropileno de alta pureza, no caso os tubos Falcon, ou outro material altamente puro, evitando qualquer tipo de contaminação. A curva de calibração aqui foi feita, você pode ver que a leitura do branco deu 008 negativo e a absorvância foi proporcional. Dobrei a concentração, dobrei a absorvância. Então, toda vez que eu for fazer uma análise, eu devo levar em conta que o meu método a ser utilizado, ele deve passar por uma certificação antes de utilizar para as amostras.